Então vamos ler o livro de Jó. A gente tem falado sobre batalha espiritual, né? Quando se fala de entrar num propósito, como o propósito 2025 que nós lançamos, pela família e pelas finanças, nós estamos ensinando um pouco sobre posicionamento, que é batalha espiritual. A gente tem que entender que a gente não entra numa batalha porque o pastor mandou trazer oferta, ou porque o pastor mandou jejuar, então eu vou só fazer por fazer. Não, não é questão física. A concordância, ela tem um fator espiritual nisso. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que concordar na terra, 2 concordar, será ligado no céu. Quer dizer, há um poder na concordância que libera a unção de Deus a nosso favor. Porque o Deus ama a concordância com a sua palavra, ama a concordância entre o povo de Deus, né? E quando um líder é ungido, recebe a direção de Deus e lança a semente para que haja liberações, então quando a pessoa crê, né? Quando ela determina a bênção do Senhor, então assim, na vida dela em concordância, então as coisas começam a acontecer. E é batalha espiritual, né? Por que é batalha? Porque de um lado você lança os seus propósitos, e de outro lado o inimigo também não quer ver o seu sucesso. Ele não quer ver você sair da situação que ele te escravizou, né? Ele te colocou num cativeiro muitas vezes, de doença, de problemas emocionais, de problema familiar, e ele não quer ver você saindo daquela situação. Então de um lado Deus libera a chave e diz: abre aí que já está liberado. Jesus já quebrou o cativeiro, já rompeu os ferrolhos de ferro, mas a pessoa precisa sair daquela posição, daquela situação. E para ela sair, são atitudes que ela precisa ter, que a gente chama de posicionamento, né? Atitudes que ela precisa começar a tomar, mediante a fé dela, o que ela crê, para começar a haver liberações, né? Porque não adianta só crer no que está sendo dito, faça isso e faça aquilo, ore e jejue, e a pessoa crê apenas como se fosse um ritual, apenas fosse Não, é uma concordância. É crer pela fé de que aquilo que está sendo concordado virá à existência. É a visão da fé, crer que virá à existência. O Senhor disse que nossa fé tem que ser gerada por uma visão, onde nós temos que crer que aquilo que ainda não vimos acontecerá, que aquilo que ainda não existe vai passar a existir, chamar a existência aquilo que ainda é invisível. Então nós temos que chamar a existência. Então temos que ter um posicionamento de fé, não é só crer no poder do nome de Jesus, do que Jesus é capaz de fazer, mas crer de uma forma chamando a existência aquilo, é confiando, porque quando a gente chama a existência, é porque a gente confia de que Deus vai trazer a existência aquilo. Então vamos lá em Jó, porque nós falamos do posicionamento no domingo passado, dizendo sobre o resumo, né? Que primeiro entrar na batalha é espiritual, então tem que usar armas espirituais. Você não pode usar qualquer arma, tem que usar armas espirituais. Vai para uma batalha espiritual querendo usar uma vassoura, você vai dar a vassourada agora para tentar tirar o demônio, para ver, vai com essa, você vai apanhar, você vai ser destruído. Porque as coisas do diabo você tem que vencer com as coisas de Deus. É o bem vencer o mal, é a luz vencer as trevas. E essas questões de batalha espiritual é espiritual, a própria palavra diz. Então você não pode usar armas humanas, de uma lógica humana, de ficar julgando as pessoas, de ficar xingando, de ficar amaldiçoando as pessoas, ou a situação da sua vida. Você tem que ir pela palavra. E se a palavra diz abençoa, porque é melhor abençoar, abençoa. Perdoa, porque é melhor perdoar, perdoa. E você vai ver os resultados dessas ações suas, né? Que é uma decisão sua que você tem que tomar no posicionamento. Então nós falamos sobre isso. Então a arma espiritual que Neemias usou, jejum, oração. Qual foi em seguida a arma que ele utilizou? Nós falamos domingo passado, que foi sobre o posicionamento de não baixar a guarda. Ele falou: não baixe a guarda. Quando Moisés erguia as mãos em adoração e louvor a Deus, mantendo-se a comunhão nesse percurso. Não é só no domingo vir aqui para erguer a bandeirinha do propósito e dizer: ó, a vitória é minha. E em oração durante a semana, e a comunhão com Deus, como que está? Quer dizer, a guarda totalmente baixa. Não ora nem sequer uma vez por semana. Pelo menos para pôr a mão sobre isso, sei lá, seu filho, sua casa, sobre a foto dos teus filhos, sobre o teu propósito a qual você colocou em orar. Coloca o envelope ali e esquece. Por isso que Deus diz: muitas pessoas não alcançam aquilo que elas colocam diante do altar, porque não agem, elas não sabem como liberar, porque acham que é só entrar naquilo que está sendo ungido e ficar parado, esperando as coisas acontecer. Temos que agir. A fé, Tiago diz, não pode ser morta, tem que ser viva, ela tem que entrar em ação, e tem que ter movimento, e o movimento quem dá é nós, é agir, é crer, é orar. Então as pessoas não fazem nada durante a semana,
e querem ver Deus operando maravilhas na vida dela. Então, tem que se posicionar. Quando baixamos a guarda, o inimigo avança. É isso que nós falamos sobre Moisés. Quando nós erguemos a nossa guarda em adoração e comunhão com Deus durante todos os dias, nós avançamos, a glória de Deus avança e os nossos inimigos recuam. Então, jejum e oração, mas comunhão com o Espírito Santo todos os dias, para que os inimigos recuem diante daquilo que você propôs buscar em Deus, daquilo que você propôs determinar na sua vida em Deus. E a última que nós falamos no domingo passado foi sobre a questão da misericórdia. Há um poder da intercessão da misericórdia, de clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor espera encontrar em nós um espírito quebrantado. Espírito quebrantado é humilde e dependente de Deus. É pedir perdão a Deus. É pedir perdão a Deus pelos pecados dos nossos filhos. É pedir perdão a Deus pelo pecado do esposo, da esposa. É uma intercessão para que a misericórdia de Deus permaneça conosco e venha agir na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Perdoa, Senhor, porque nós falamos lá de Jó, sobre o segredo de Neemias. Foi qual? O segredo de Neemias 4 foi dizendo, na Neemias 1, foi dizendo da oração. Logo em seguida que ele jejuou durante dias, o que foi que ele fez? Começou a orar. E quando ele orou, nós oramos a oração de Neemias, declaramos aqui. Ele orou dizendo: perdoa, Senhor, porque nós pecamos contra ti. Uma oração intercessória de misericórdia, pedindo, clamando a Deus misericórdia, quebrantando o coração dele, reconhecendo a condição dele de humano, de falho, de que ele precisava de Deus e precisava do amor de Deus na vida dele, para ele poder alcançar a vitória, os objetivos que ele colocou diante de Deus. E depois ele começou a interceder pela vida do povo de Israel, clamando pelo perdão. Perdoa os pecados desse povo, Pai, porque eles duvidaram, porque eles te abandonaram, porque eles creram em outros ídolos. E em Jó, nós fomos lá ver também Jó, um dos segredos de Jó. Enquanto os filhos estavam na balada lá, balada em outras palavras, né? Mas ele estava lá fazendo as festinhas, as reuniões familiares deles. Jó, logo em seguida, de madrugada, oferecia uma oferta ao Senhor pelos seus filhos. E a Bíblia diz que ele fazia isso porque ele tinha receio de que os seus filhos pudessem pecar em pensamento contra Deus, de fazer alguma coisa que desagradava a Deus. E às vezes a nossa família, nossos filhos estão fazendo algo que desagrada a Deus, ou algum familiar nosso que a gente está orando está fazendo algo que desagrada a Deus. Então nós temos que entrar também com oração intercessória pela vida dele, intercessória por misericórdia, pedindo a Deus que perdoe os pecados dele. Ele não te conhece, perdoa, Pai, ignorância, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo, como Jesus disse. Tenha misericórdia, mas um coração quebrantado. E nós falamos em Salmo 143, 7, se não me engano, Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. E o coração quebrantado é um coração humilde, sem orgulho. Você quer resolver seu problema do seu jeito, é orgulhoso, não segue o seu caminho. Mas você quer ver Deus agindo, quebra o teu coração. Seja humilde, seja dependente de Deus. Comece a mudar a sua posição. É clamando por misericórdia, é se humilhando aos pés da cruz. Não é se exaltando e se achando espiritual que você vai resolver o seu problema. É se achando dependente de Deus. Foi o que Jesus disse para o apóstolo Pedro. Disse: essa mulher entrou aqui, derramou perfume no meu pé, ela beijou os meus pés, enxugou o cabelo e você não me deu nem sequer água, Pedro. E é isso que muitos crentes fazem. Não fazem nada para o Senhor e ficam cobrando de Deus por que acontece na vida de algumas pessoas e na vida deles não acontece. Você não quebranta o seu coração, você não mostra para Deus a sua dependência dele. E como você quer ter resultados? Peça perdão a Deus, clame pela misericórdia de Deus pela sua vida e peça misericórdia pela vida das pessoas que você se propôs a orar. Que Deus perdoe os pecados, que ajude ele a conhecer a verdade, para que a obra se complete. Amém? Então, 3 posicionamentos, já acabei de falar. Atenta para a obra de Deus. Jejum e oração é bênção, é vitória, mas um posicionamento, não baixa a guarda. Não fique moscando aí durante a semana, não. Não fique aí vendo um sonzinho por aqui, por ali, indo para churrasco, indo para tudo que agrada o seu coração e se esquecendo da presença de Deus. Não se esqueça da presença de Deus.
porque você está em um campo de batalha, e cada vez que você baixa a sua guarda, o inimigo avança. Guarde bem isso. Então clame, interceda por misericórdia, clame ao Senhor e você verá o poder de Deus se manifestar. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei e sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é promessa de Deus. Ele está perto de nós, que quebrantamos o nosso coração, reconhecemos os nossos pecados, dos nossos familiares, e pedimos a Ele a sua bênção sobre nós. E assim foi que Neemias agiu, antes de qualquer coisa, para chegar até Jerusalém, para reconstruir as muralhas, ter a proteção de Deus e reconstruir, restaurar as portas que tinham sido queimadas. Antes de tudo ele fez isso. Então vigie, dá um jejum e oração, vigie na tua guarda, não baixe a tua guarda de louvor, adoração e oração, Senhor, e esteja firme em nome de Jesus. Jó capítulo 1, vamos lá agora, começou a palavra agora, a pessoa tinha acabado, vamos para Jó capítulo 1, diz assim no versículo 6, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, e o Senhor no meio deles veio também Satanás ao Senhor, e no meio deles também veio Satanás. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: estive dando uma volta na terra, passeando por aqui e por ali. Versículo 8: e aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado, quer dizer, andando em santidade. Versículo 9: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Aí o versículo 10: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à família, e tudo o que ele tem, abençoa tudo o que ele faz, e no país inteiro ele é o homem mais rico, que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença de Deus. O que hoje nós vamos falar? Nós vamos falar do campo de batalha. Nós vamos falar da forma do ataque do inimigo nas áreas da nossa vida, como que ele vem atuando. Aqui nós vimos um encontro no mundo espiritual. Então tudo que veio acontecendo de bom na vida de Jó, Satanás sabia que era por causa do mundo espiritual, porque Deus tinha abençoado Jó. Então ele prosperava, e prosperava, e prosperava. Deus tinha abençoado Jó. Assim como Satanás sabia que se ele se conduzisse de uma forma errada, ou então se os bens viessem deixar de estar nas mãos dele, ele poderia negá-lo. Ele deduziu isso. Ele achou que Jó ia fazer isso. Então há no mundo espiritual, às vezes a queda que começou Jó a perder as coisas, não se tratou de um mundo físico, de alguém que veio para tirar dele, se tratou de do mundo espiritual. Foi o inimigo que foi diante de Deus e pediu a Deus para poder tocar. Tudo que acontece na vida do ungido de Deus, nada acontece sem a permissão. Quando diz a permissão, não é que Deus quer, Deus permite. Porque às vezes você está agindo de uma forma que está atraindo a força demoníaca para perto. E Deus permite que o inimigo às vezes até toque por causa do pecado, para que você comece a amadurecer sobre a importância de manter a sua fé em dia, o seu carneiro, o baú em dia. Porque não é assim que diz. Se tiver em dia e for sorteado, não perde. O dia era da tua bênção, você estava distraído lá com as suas bebidas. O dia era da tua bênção, você deixou de vir na igreja para ficar assistindo lá Silvio Santos, que já morreu, da filha dele lá. Você deixa de assistir, de vir na busca de Deus para trocá-lo por coisas inúteis. E aí você quer ser sorteado, é isso?
Você quer que Deus mande a bênção? O anjo vem e diz: ele está lá, não, Deus. Ele não está nem atento, nem orando em casa, ele está. Então guarda aí, deixa o dia que ele despertar, ele vai vir buscar isso aqui. Mas já é dele, eu liberei. Então é isso que eu quero dizer, Ricardo. Eu estou falando, desse sorteio. Aí Deus falar: hoje é o dia da tua vitória, e você vira as costas para Deus por causa do tempo, por causa das angústias, porque as coisas não estão dando certo. Jó foi espremido por Satanás, não foi Deus, não. Deus permitiu, mas não foi ele que mandou Satanás vir, foi Satanás que pediu para vir. Então a nossa batalha é espiritual, e o inimigo é o único interessado em ver a destruição daqueles que servem a Deus. Então não é brincadeira. Então as pessoas levam as coisas, eles veem assim: é assim a vida, é isso que Deus quer, seja feita a vontade dele, e fica nessa choradeira que não leva a lugar nenhum. Eu já falei, Deus não responde choro de lamentações, choro que eu quero dizer, de reclamações, de murmuração, porque não deu certo, porque não é assim, porque só comigo. Deus não ouve esse tipo de choro. O único quebrantamento e choro que Deus ouve é de misericórdia, é clamando pelo amor e pela misericórdia dele. Esse clamor Deus está perto. Agora Deus só responde ao povo dele é pela fé. É a ação de uma fé viva, que está em movimento, na obediência à palavra dele. Aí ele te responde, ele vem e completa toda a obra, e você vai estar atento, porque aquele que põe a sua fé em movimento, viva, ele sempre está de pé, ele não vai estar sentado, não vai estar com a sua mente dispersa, focada no mundo, no que ele acha que o mundo tem para oferecer para ele, de melhor do que o que Deus tem. Então a palavra diz, então a batalha é espiritual, e o interessante nesse capítulo é o que Deus está querendo tratar e nos ensinar sobre os campos da batalha, e sobre como o diabo, ele sabe como nos atacar, ele sabe exatamente como nos atacar. Parece que ele já estudou a figura humana e disse: isso aí é fácil, é só Deus tirar a mão que eu entro, e eu faço um estrago na vida dele. Então ele sabe por onde começar, porque ele percebeu como que o homem é construído, as suas emoções, ele percebeu como que é a sua mente, a sua forma. Ele não tem conhecimento da mente humana, não tem total conhecimento, mas ele tem deduções, ele tem presunções, ele fica à brecha, observando o comportamento, e ele começa a deduzir a direção em que você está tomando com os seus pensamentos, e ele começa a ver nas suas ações a confirmação daquilo que você está pensando. Então Satanás fica por perto, porque ele sabe que em virtude do pecado ter entrado na vida do homem, se tornou mais fácil ainda ele poder cumprir os seus propósitos na vida do homem, de destruição. Então aqui está dizendo como Satanás sabe onde tocar na nossa vida. Por isso ele foi diante de Deus, não foi dizendo: deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Com Jó, ele já disse exatamente o que ele sabia. Eu creio que os homens se vendem, eu creio que eles são interesseiros, porque muitos deles na terra já se mostraram, e eu creio que Jó não vai ser diferente. É isso que ele colocou em questão. Só que ele não sabia que o que estava em Jó era a unção de Deus, era o Espírito de Deus sobre ele, porque ele estava na aliança com Deus. Ele não sabia disso, que essa grandeza de Deus inspirava Jó para fazer as coisas certas, mas ele sabia o que fazer, baseado no que ele viu na vida dos outros homens que viviam longe da comunhão com Deus. Ele diz: deixa ele tocar, para você ver, tirar esses bens que ele tem, para você ver se ele não dá a vida dele, se não nega você, se não desrespeita você. Por isso você dá tudo para ele, por isso que ele é fiel a você. Olha como ele é astuto. Então ele sabia onde atacar. Ele falou: deixa eu tocar nos bens dele. Então o primeiro campo que Satanás veio tocar, a primeiro campo, eu falo campo, que é o campo estrutural e o campo fundamental. Eu digo, o campo estrutural é as paredes, e o campo fundamental é a terra, é o que é alicerce, aquilo que é fundamento, aquilo que mexe nas nossas estruturas. Mas a área financeira, como ele propôs para Deus de tocar, é as emoções do homem. As estruturas são as emoções do homem, são o conceito deles de felicidade.
Eles precisam de uma casa, de um carro para se sentir feliz. Eles precisam ter dinheiro no banco para ficar contente. Eles precisam beber para ficar contente. As emoções do homem são estruturas muito frágeis. E Satanás sabia disso. Por isso que ele disse: primeiro eu vou tocar, não é no fundamento, eu vou tocar primeiro nas estruturas emocionais. Foi onde ele colocou o foco dele, o objetivo dele, para entrar em ação. Então temos uma batalha espiritual. O inimigo sabe aonde investir, aonde mandar os seus demônios para ir contra a tua vida, contra a minha vida. E onde ele começa a primeira batalha é no campo da mente, no campo emocional. Começa pelos pensamentos, gera as emoções, os sentimentos, que é o sentir dos pensamentos, e depois começa a produzir atitudes. Então ele vem para essa área estrutural. E a área estrutural ela é baseada no que o homem vê. Ele é baseado no que o homem conquista, na alegria que ele tem com o que ele possui. Ele descobriu isso. Ele disse: com Jó não vai ser diferente, vocês vão ver. E ele desceu para investir. E ele foi direto nas estruturas de Jó. E as nossas armas são espirituais, você não pode esquecer. Olha só o que diz em 2 Coríntios 10:4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E assim destruímos ideias falsas ou sofismas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça, o pensamento humano obedeça a Cristo. Só com as armas espirituais você pode impedir Satanás, com seus espíritos imundos, seus demônios, agir sobre nossa vida e cumprir, ter êxito nos propósitos dele. Só com as armas espirituais. E Paulo diz: as nossas armas não são humanas, nossas armas são espirituais e poderosas. Por que poderosas? Porque o único que pode desfazer a obra de Satanás é o poder de Deus, que pode inverter aquilo que é maldição em bênção. Só o poder de Jesus Cristo em nossa vida, pelo sangue do Cordeiro, podemos inverter qualquer tipo de maldição em bênção. E as nossas armas não podem estar baseadas nos conceitos do pensamento, não é na base estrutural, mas no nosso espírito. Nós temos que estar sujeitando ao nosso pensamento, o nosso desejo, os nossos sentimentos, à cruz, sujeitando a Cristo. E quando fala sujeitar a Cristo, é sujeitar ao que Deus pensa sobre o que você está fazendo, como você está conduzindo aquilo pelo qual você está propondo a mudar a história daquilo. Nossas armas é espiritual, não é com julgamento, não é apontando o dedo para o filho, para o pai, para a mãe, para o esposo, não é agindo com ganância, não é agindo, não tem tempo, eu trabalho demais, se eu não trabalhar quem vai me dar dinheiro? Não é dessa forma, não é seguir uma lógica humana, é seguir a direção do Espírito Santo, que você vai conseguir impedir a obra de Satanás. Então as nossas armas espirituais, e ela é capaz de desfazer qualquer sofisma. É isso que está aí em 2 Coríntios 10:4. Sofismas são o que? Pensamentos, qualquer pensamento, que são falsos, falsas ideias. Você não vai conseguir, vai continuar, vai piorar. Esses são os pensamentos que às vezes vem que a gente não entende, da onde vem tanta coisa ruim. Nós temos que clamar pelo sangue de Jesus sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa carne, clamar pelo sangue de Jesus e dizer: cubra-nos, Senhor, renova-nos, liberta-nos de todos esses pensamentos, de todas esse mover, que muitas vezes é um toque de Satanás sobre nós, para tentar produzir as suas obras em nós, ter êxito nas obras dele. Mas quando você se posiciona na fé, ou na intercessão de misericórdia, buscando a misericórdia de Deus, que você mostra, se humilha e mostra a sua dependência de Deus, aí toda a obra de Satanás é frustrada contra a tua vida. Nenhuma ferramenta fica de pé. Amém? Glória a Deus. Porque está escrito em Efésios também, Efésios 6, está dizendo: vistam-se com toda a armadura
que Deus dá a vocês para ficarem firmes, no versículo 11 de Efésios 6, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha o que ele diz no versículo 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Então você não está lutando contra forças humanas, mas você está lutando contra forças espirituais e do mal, porque tem as forças espirituais de Deus e tem as forças espirituais do mal. Por isso, não baixe a sua guarda, use as suas armas. Quais as armas que nós estamos usando nesse propósito? Jejum, oração, oferta no altar, quebrantamento no coração, pedindo perdão a Deus, perdoando. Essa é a nossa arma que nós temos usado aqui. E a nossa guarda, se você estiver cumprido nessa concordância, nesse propósito, você estará com a sua guarda erguida, que você estará atento com a sua vigilância. O inimigo não vai vencer. O seu exército que está ao seu favor vai fazer o inimigo recuar, por causa da unção de Deus que vai ser derramada e movida, para que esses demônios recuem diante daquilo que você tem orado, diante daquilo que você tem esperado. As nossas armas são espirituais para desfazer todas as falsas ideias que o homem pode criar no espírito humano, ou que Satanás pode lançar sobre a sua mente. Vamos lá para a gente entender essa investida de Satanás sobre a mente, essa batalha espiritual sobre nós. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, fala de Jesus. O inimigo sempre ataca uma mente dispersa e um corpo emocionalmente vulnerável. Uma mente dispersa e um corpo vulnerável. Lucas capítulo 4, 1. Nós temos que prestar atenção ao que disse a palavra no versículo 1. Jesus no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito deu direção a ele: vai por aqui, hoje você vai entrar nesse lugar. Não precisa nem dizer que o deserto era uma coisa bem desejada, era uma coisa difícil, e às vezes a gente vai passar por situações que são semelhantes ao que a gente não quer viver, mas a vida traz situações, e nós nos vemos dentro dela. E a questão não é estar dentro do sofrimento, a questão é como você vai lidar com esse sofrimento. E ali o Espírito estava com Jesus dizendo: eu estou com você, como ele disse para nós: eu estou com vocês, o meu Espírito está com vocês e ele vai guiar vocês, nem que seja no meio de um deserto, de um sofrimento, ele vai guiar vocês. Aí veja só o que ele diz: e voltou do Jordão levado pelo Espírito ao deserto, versículo 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias, no versículo 2, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados esses dias, teve fome. 40 dias jejuando, e quando chegou nesse último dia, ele teve fome. Quer dizer que 40 dias em jejum e oração, Satanás não chegou nem perto. Mas quando o corpo emocionalmente ficou vulnerável, porque ele sentiu fome, necessidades do mundo físico, então quando ele passou a sentir a necessidade de comida, aí que você vai ver adiante Satanás entrando para tentá-lo. Nós vamos ver aqui sobre a tentação. Aí que ele veio: opa, chegou a hora. Então ele fica esperando, não é o crente quando ele está orando, ele está longe, estou longe, ficar perto desse cara aí, está louco. Não para de orar, não para de clamar a Deus, não para de jejuar. Mas quando aquele homem parou para pensar que o problema está difícil demais, ou de que as coisas não estão indo como ele quer, por todo aquele tempo de oração, se ele vacilou com a sua mente, com seus pensamentos, e ele teve uma necessidade que ele sentiu nas suas emoções e que deixou ele como meio sem perceber que ele estava deixando a dependência que ele estava esperando em Deus, e começou a sentir: por que eu não tenho ainda? Por que não chegou ainda? Por que eu não tenho pão? Quando ele começa a ter necessidade e focar os seus olhos naquilo,
então Satanás o toca, se ele não estiver atento com a palavra. As nossas necessidades humanas estão diante dos nossos olhos, e não é problema reconhecer as nossas necessidades, identificar elas. O problema é como vamos lidar com elas. Se a gente põe o foco, porque Jesus até disse, aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Está diante dos meus olhos coisas que eu dou um valor, mas o valor de Deus tem que estar acima de todas essas coisas. E quando os meus olhos focam, porque meu filho, agora minha filha, agora, e eu começo a me preocupar por causa da necessidade do meu filho, ou por causa da necessidade do meu trabalho, das minhas finanças, é como eu estivesse tendo fome, e Satanás já se aproxima quando vê você aflito, as suas emoções balançando você. Mas você tem que prestar atenção. Estou orando e jejuando e o demônio está perto ainda, porque tem alguma coisa errada, é o pensamento errado. Sai, pensamento, de mim você não tem poder. Aí você vai entender que quando Satanás veio para atacar Jesus por causa daquilo que ele estava sentindo, então ali estava a figura do homem Jesus, sentindo necessidade humana. E quando ele viu isso, ele falou, agora é a hora, e foi para cima. Aí Jesus estava preparado. Ele estava pronto para lidar com a fome. Ele estava pronto para lidar com as necessidades humanas. E por que ele estava pronto? Eu sempre digo para vocês, quando o Espírito Santo vem falar com o servo, com a serva dele, o que ele vem buscar encontrar dentro de você é a palavra de Deus. Se ele não encontra a palavra de Deus, ele não tem como dar continuidade ao que ele quer, porque não vai ter fé suficiente para mover as coisas, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E as pessoas não põem a palavra para dentro, comem comida 3 vezes ao dia, até mais, belisca, salgadinho o dia inteiro, mas não põem a palavra para dentro o dia inteiro, porque acham que é só quando eu vou na igreja. Só o pastor sabe a palavra. Não leio com preguiça mental, não leio porque não acham essas coisas interessantes, porque a mente está sendo governada por um pensamento carnal, é a mente carnal dominando. Mas Jesus estava cheio do Espírito, e a mente carnal naquele momento, o homem Jesus, a mente carnal não teve poder sobre ele. O Espírito estava cheio, e mais, o Espírito estava com ele, e encontrou dentro do homem Jesus palavra. Que ele vai encontrar quando ele vir ao seu encontro. Quando o Espírito vir para te ajudar numa necessidade, numa situação de sofrimento, o que ele vai encontrar dentro de você? O que ele tem encontrado? Reclamações, choro de tristeza, de angústia, como isso fosse resolver o seu problema. Ele quer encontrar a palavra, não é choradeira. Ele quer encontrar a palavra de Deus movendo os seus pensamentos, para que ele possa mudar a história da sua vida. Então vamos lá, para a gente não anotar. O versículo 4, olha só a reação de Jesus, o homem, preparado, de pé e tal. O homem Jesus estava de pé, estava atento. E Satanás, pegamos agora as emoções, fome, vamos lá para cima, que agora mexemos nas estruturas dele. Como ele falou para Deus, deixa tocar nos bens de Jó. É estrutural, não é fundamental. Eu quero dizer, não é tão fundamental, não mexe tanto com a estrutura do homem, quanto a família destruída, por exemplo, que são fundamentos estabelecidos por Deus. Mas finanças, a gente conquista. A gente batalha, Deus nos dá a condição para vencer e conquistá-las, ou perdê-las e conquistá-las, numa da família, ou a saúde, por exemplo, são fundamentos que Deus estabeleceu em nossa vida, que tem que ser cuidado, que tem que ser prevenido. Mas Satanás não pediu para tocar nos fundamentos, mas ele pediu para tocar em primeiro lugar nas estruturas. E ali Satanás identificou em Jesus, fome, vão para cima, é a hora. Ele perde a oração e jejum e não fica. Mas na fome eu fico, na necessidade da luta dele, do que está dando errado, eu fico perto.
para que veja se ele vai estar com a palavra ou sem a palavra de Deus na sua mente. Porque se o Espírito vir encontrar a palavra, é só o poder de Deus que vai se manifestar. É só a palavra de bênção que vai se manifestar. É só sinais de Deus que vai se manifestar. Aí vamos lá para o versículo 4 então. Disse Jesus, olha a resposta de Cristo. Na primeira tentativa de Satanás, Jesus respondeu o quê? As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Desapego às coisas do mundo, ele está escrito. Você deve ouvir outra versão. Nem só de pão viverá o homem. Satanás disse: vê esse pão aí, você está morrendo de fome, cara. Mostra aí que você é um mágico. Mostra que você é um profeta. Mostra que você é um poderoso, que você pode usar os seus dons e fazer coisas tremendas que os homens não fazem. Mas ele não usou. Ele sabia do poder que estava operando nele, mas ele não ousou ser o que Deus não estabeleceu para ele ser. Era como um cordeiro mudo, caminhando no matadouro para ser crucificado. É isso que Deus mandou ele fazer, e não para mostrar poderes espirituais que mudam a sua história. Mostrar a dependência de Deus. Dependência de Deus. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Qual é a resposta de Jesus? Está escrito, Satanás. E quando o inimigo vem para perto de você, comunhão com o Espírito Santo, sua guarda atenta, e levantada, não baixada. O inimigo vem para cima e você está escrito, Satanás. Não estou sozinho, não sou órfão, abandonado. Jesus disse: não vos deixarei órfão, estarei com vocês até a consumação dos séculos. É palavra dentro, e o Espírito encontra e põe na sua boca. E aí Satanás recua, e aí ele volta para trás, e aí ele falou: não sossegou. E qual foi a primeira tentativa dele? O apego às coisas do mundo. Isso é um mal dos homens em todo lugar, dentro de igreja, fora de igreja. Ambição, cobiça pelas coisas mundanas, pelas conquistas, pelas coisas que necessitam para satisfazer a si mesmo. E ele sabia que isso fazia parte da necessidade humana, de extrema necessidade. Ninguém fica sem comer. Vê se tem mercado vazio aí. Está cheio, né? Mas onde você for, tem mercado, tem vendendo comida. É uma necessidade humana. Mas Jesus disse que espiritualmente não é o determinante da vida do homem. Nem só de pão viverá o homem. Para ele se deixar vender ou sair da posição de dependência de Deus, não vale a pena. Dependa de Deus. O inimigo vai cair por terra. E ele disse no versículo 8 agora, outra resposta de Jesus. Jesus respondeu de novo: está escrito. As Escrituras Sagradas afirmam: está escrito. Jesus respondeu: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Outra resposta de Jesus, demonstrando que o Espírito Santo estava encontrando dentro dele a palavra, porque está na palavra. Ser fiel, confiança somente em Deus. Satanás veio dizer: me adore. Satanás veio dizer: venha que eu vou te mostrar o meu poder e vou ajudar você a sair desse deserto. E a posição dele foi: eu confio em Deus e sou fiel apenas a Deus e não vou me vender a doutrinas, a sofismas, a falsas ideias que este mundo tem vendido, que tem criado para tentar deturpar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E não tome um posicionamento. De novo ele vem tentar a tua posição espiritual, para ver se você balança na sua confiança, na sua fidelidade a Deus. E você: está escrito, Satanás. Eu tenho o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Jesus é o meu Salvador,
e eu confesso Ele ressuscitou no terceiro dia, eu confesso Ele é o Senhor e Salvador, Ele morreu na cruz por mim e perdoou os meus pecados, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. Quando você começa a confessar a palavra, lendo a palavra, declarando essa palavra, esse momento de tentativa de Satanás de te tirar da posição de uma pessoa confiante, de uma pessoa fiel a Deus, cai por terra. Mas a resposta de Jesus era o que? Está escrito. Versículo 12 ele diz, outra tentativa, 3 tentativas. Primeiro, pão. O segundo, me adore. E até a última tentativa, então Jesus respondeu, versículo 12, as escrituras sagradas afirmam, não põe à prova o Senhor seu Deus. Não questionar, não provocar a Deus. Novamente Satanás veio e diz para ele, eu te dou o rei, eu te dou o que você precisa, eu te dou tudo o que você precisa, te dou o rei. E depois ele disse o que para ele? Se você me adorar, eu dou o rei. Mas depois ele disse o que aqui no versículo 12? Um pouco antes ele disse, te joga daqui lá no morro ali, pula daqui, mostra que você é um homem super espiritual, uma mulher super espiritual. Na verdade você nem precisa nem de Deus, você precisa só ordenar a bênção e ela vai acontecer. Você é muito capaz de fazer as coisas. As pessoas vêm aqui à sua procura porque você é o cara, você é a pessoa, é a mulher. Lança-te sobre situações, provocar a Deus, ficar questionando a Deus, ficar testando a Deus, colocando Ele na parede, como eu digo, se põe Deus na parede, se põe o diabo na parede. Se tu não o fizer, Senhor, dessa forma, não és o meu Deus, eu não vou mais te servir, eu não vou mais crer nesta palavra, eu não vou mais ir, cuidado com isso. Não tente o Senhor teu Deus, te ponha na posição de servo, de dependente de Deus, que é uma posição muito melhor e que você vai ter maior proteção. Satanás disse, lança-te daqui, ele vai dar ordem aos seus anjos. Ele queria mudar o pensamento de Jesus, criar uma falsa ideia de que ele era autossuficiente, capaz de fazer o que ele quisesse e de ordenar aos próprios anjos, independente de Deus, para que viesse a favor dele e pudesse livrá-lo daquela situação de perigo. Mas ele disse, minha dependência é de Deus, eu não vou questionar a Deus se eu me lançar daqui e quebrar a cara lá embaixo. Eu não vou questionar a Deus, eu não vou ficar provocando para saber que Deus me ama, que Deus me quer fazer na sua vontade e de que Ele preparou o melhor para mim. Eu não preciso ficar provocando Deus, ficar testando Deus, ficar colocando Deus na parede. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que colocar a minha vida na dependência de Deus. É um coração quebrantado, coração quebrantado é humilde e dependente de Deus, em nome de Jesus. Por último, só Joel 3,10, vamos finalizar. Ele diz na palavra, forjai as espadas dos vossos arados e lançai as vossas poldadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Forjar as espadas, e no final de Joel 3,10 ele diz, diga o fraco, eu sou forte. Provérbios diz também, se te mostrares fraco no dia da tua tribulação, quão fraco és. Não podemos baixar a nossa guarda por causa das situações difíceis que nós estamos passando na vida. O interessante das respostas de Jesus é que de tudo que Satanás tentou ele, o comum entre as 3 respostas de Jesus, sabe o que é? Está escrito. A palavra estava nele, dentro dele. Quando o inimigo vem nos tentar, o que é que sai da nossa boca? Aqui o Senhor disse em Joel 3, forjai as vossas espadas, se preparem para a luta. Mas ele diz, diga ao fraco. Ele não disse, faça o fraco forte. Ele não disse, será o fraco forte. Ele disse para o fraco dizer, sou forte.
forte no Senhor. É a mesma coisa que dizer está escrito. É pronunciar a palavra de Deus, é erguer a bandeira da vitória pronunciando, é pela palavra. O Senhor nos disse para o fraco: seja forte, dá um jeito aí, levanta desse chão. Ele não disse isso, ele disse: diga. É a palavra que você fala no momento da sua luta, é o que você declara, porque o seu coração, Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. É isso que vai fazer toda a diferença no momento da sua luta, da sua batalha, da sua vitória. Está escrito? Ou você vai deixar Satanás tocar? A primeira coisa que Satanás fez foi vir contra Jó para tocar nos seus bens. E quando ele veio sobre Jesus, veio com todas as tentativas, mas não encontrou espaço na mente de Jesus, porque ele estava preparado com a palavra para combater a Satanás. E você precisa estar com a sua guarda de pé, preparado. Então, quando você for para a batalha, esteja pronto para declarar a palavra de Deus nesse percurso da sua batalha, porque o inimigo vem, ele tenta contra a nossa vida, mas diante da palavra está escrito, ele recua da nossa boca. Por isso você pode ser fraco, mas pela palavra de Deus na sua boca você se torna forte diante do inimigo. Ele não resiste à palavra de Deus, assim como ele não resistiu à palavra de Deus na boca de Jesus. Está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: Satanás, não, nem só de pão o homem viverá. Está escrito: Satanás. Então declare sempre a palavra de Deus na sua luta. A palavra de Deus, quando proferida em nossa boca, com fé, ela fortalece aquele que está lutando. Então diga sempre diante da sua luta: está escrito. Para por aqui. Amém? Primeira fase da batalha espiritual. Domingo que vem, Deus permitir, eu estarei continuando essa mesma conversa. Aí vocês vão ver Satanás tocando nas estruturas de Jó e o significado desse toque de Satanás nas estruturas de Jó, sobre as áreas que mexem com as emoções. Então vamos nos preparar, e a nossa preparação tem que estar no exemplo de Cristo. Está escrito. Que o Espírito Santo encontre a palavra na sua vida, na sua mente, dentro de você, lendo de dia e de noite. Como ele disse o Senhor para Josué: leia, engula essa palavra, escreva nas paredes, mas não te esqueça de nenhuma dessas palavras, e você vai ter sucesso em tudo que você falar. O Espírito Santo espera encontrar a palavra de Deus dentro de você, para ele manifestar o poder dele. E Satanás, ele não espera encontrar na sua boca a palavra de Deus, porque se encontrar, ele tem que fugir de você, porque é assim que Jesus disse: está escrito, e ele fugiu. Ele não resiste à palavra de Deus na sua boca. Mas para estar na sua boca, tem que estar primeiro aonde? No seu coração. Você tem que ler, você tem que pôr para dentro, orar a palavra. Por isso que eu mando o versículo para vocês, do orando a palavra, para orar ali durante a semana, pelo menos 2 vezes na semana. Ore, declare os 3 versículos em alta voz mesmo, se puder. Fale, leia, ponha para dentro, tente decorar aqueles versículos. Vai ser útil no momento da sua vida de batalha. No momento que tiver em tribulação, você vai lembrar: está escrito, é o Senhor que me protege, é o Senhor que debaixo das asas me guarda, é Ele que está comigo. Em nome de Jesus, Satanás, você não vai ter poder sobre a minha casa, nem sobre a minha vida, porque está escrito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para a gente dar orando no Senhor. Encerra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Pai, quando nós podemos orar e ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que falou agora com a Tua igreja, Pai. Nós somos a Tua igreja na igreja. Pai, recebe o nosso Espírito, Senhor. Recebe a nossa vida no Teu altar e nos capacite, Senhor, a fazer o que temos que fazer. Que possamos estar no lugar onde Tu espera nos encontrar, em nome de Jesus. Que a Tua palavra esteja em nós, Jesus, e nós estejamos em Ti, porque só há uma forma de estar em Ti e dizer que Te amo, essa Tua palavra estiver em nós.
e nós estaremos em Ti, Pai. Jesus, enche o nosso coração do Teu Espírito, enche nosso entendimento, nosso coração de desejo de orar, de buscar a Tua presença, e certamente, Senhor, estaremos de pé, prontos para quando o inimigo investir, estar com a nossa guarda levantada e os nossos inimigos recuando diante das nossas batalhas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esta palavra e por este momento em que estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.